Fala, Dev, seja muito bem-vindo. E aí, você está a fim de aprender a diferença entre arquitetura e design de software? Esses conceitos são muito presentes no nosso dia a dia profissional, mas eles acabam se entrelaçando. Eles têm ali uma fronteira, né? Às vezes um pouco enevoada, difícil saber ali do que você está falando, mas os conceitos são muito bem definidos, né? O que é arquitetura? O que é design de software? Vamos aprender? Antes, se puder, deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente está fazendo um trabalho aí, ó, suando a camisa para trazer conteúdo legal para vocês evoluírem nos conhecimentos, não ficarem para trás, ainda mais nessa era aí da inteligência artificial e dos LLMs. Bom, vamos lá. Arquitetura de software diz respeito muito mais a o que você está construindo. Você está definindo o que. Perceba que você não está entrando no detalhe do como, né? Na arquitetura, você vai definir, por exemplo, que padrão arquitetural que você vai usar no seu sistema. Você vai usar um padrão 3 camadas, um MVC, você vai pensar em algo baseado em cloud, microserviços, esse tipo de desenho de alto nível da sua aplicação, ali os componentes de alto nível, sabe? Você quebrar a sua aplicação em partes, mas sempre no alto nível, tá, pessoal? Sem entrar ali em muitos detalhes negociais, etc. Você pode estar dividindo a sua aplicação, por exemplo, na parte de gerenciamento de cliente, aqui a parte que lida com, pensando assim, no e-commerce, né? Um componente que vai cuidar dos pedidos, outro da logística, enfim, é só uma forma de pensar. Nessa fase de arquitetura, além de definir o que e esses relacionamentos de alto nível, né, que tipo de abordagem você vai usar, né, antigamente, hoje quase não se fala mais isso, mas antigamente se pensava em aplicações locais, em Fat Client, né, lembra lá do Delphi, né, que o pessoal fazia sistema antigamente. Então é nessa fase, além, né, de você pensar também em requisitos não funcionais, né, que trade-offs você vai ter. Você precisa de mais escalabilidade, você precisa de mais redundância, né, você precisa de velocidade, né, de performance. Tudo isso, nesse nível, você define quando discute a arquitetura de software. Quando você passa para a fase seguinte, que é a fase de design de software, você não está mais discutindo o que, você vai discutir o como. Como eu vou implementar o que foi definido na fase de arquitetura. E aí você começa a pensar um pouco mais baixo nível. Classe, função, interface, né? Que design pattern eu vou usar aqui. Você já pode começar a pensar, de repente, em um framework, né, de mais alto nível. E aí você começa a detalhar como é que você vai implementar aquilo ali. Por exemplo, é uma fase que você define se você vai usar Domain Driven Design, né, que é uma abordagem muito mais de design, né, de como você vai organizar as suas classes, do que de arquitetura, né? Então, quando você define, né, como você vai fazer, aí a próxima fase é a fase de codificação, que é quando você vai implementar aquilo ali propriamente dito. Beleza? Vídeo curto, mas espero ter sido esclarecedor nesse ponto. E se você curtiu, deixa o seu like e comenta aqui embaixo se faltou alguma coisa, se você discorda, se você tem alguma dúvida, que eu respondo aqui. Valeu!